Math Thinkers, gente que gosta de pensar em matemática. Resolução de um problema de geometria do 11º ano de Matemática A. Questão de desenvolvimento 2.2 do teste intermédio de janeiro de 2008 do GAV. Versão 1. Na figura está representado em referencial ortonormado ao XYZ um cubo de aresta 5. O triângulo escaleno MNQ é a secção produzida no cubo pelo plano alfa de equação 10x mais 15y mais 6z igual a 125. Questão 2.2. Seja beta a amplitude em graus do ângulo MQN. Determine beta. Apresenta o resultado arredondado às unidades. Sem cálculos intermédios, proceder a arredondamentos, conserve no mínimo 3 casas decimais. Sugestão: comece por determinar as coordenadas dos pontos M e N. Antes de iniciarmos os cálculos, vamos estruturar a resolução deste problema na forma de um fluxograma que mostra as várias etapas e o modo como estão encadeadas. Muitas vezes, para resolvermos um problema matemático, para elaborarmos a estratégia de resolução, é melhor considerarmos aquilo que se pretende determinar e vermos de que é que necessitamos para fazer essa determinação, considerar um novo problema que consiste na determinação desses valores intermédios, novamente identificar aquilo que é necessário para essa determinação e ir assim recuando no processo de resolução até que aquilo de que necessitamos para os cálculos que estamos a considerar, que identificamos como necessários, é aquilo que nos é fornecido no enunciado. Quando chegamos a esse ponto, temos então uma cadeia completa de etapas que nos leva desde os dados do problema até aquilo que se pretende calcular ou determinar ou responder. Então, neste caso, o que se pretende determinar é a amplitude do ângulo MQN. Se nos é sugerido que determinemos primeiro as coordenadas dos pontos M e N, então talvez faça sentido considerar vetores neste problema. Porque, efetivamente, o ângulo beta é o ângulo formado pelos vetores QM e QN. Então, para determinarmos a amplitude do ângulo beta, precisamos de determinar o ângulo formado por estes dois vetores, o que de alguma forma nos deve fazer recordar o produto interno, o produto escalar, em cuja fórmula aparece o ângulo formado pelos dois vetores. De facto, a fórmula que permite calcular o produto escalar de dois vetores a partir do ângulo por eles formado é uma fórmula que relaciona 4 quantidades: o produto escalar, a norma do primeiro vetor, a norma do segundo vetor e o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores. Pode ser vista esta fórmula como uma equação com 4 variáveis. Se nós conhecermos 3 variáveis, podemos calcular a quarta. Em particular, neste caso, se conhecermos a norma de ambos os vetores e o seu produto escalar, o qual pode ser calculado a partir das coordenadas, conseguimos extrair o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores e, portanto, também a amplitude do ângulo formado pelos dois vetores. Claro que para calcularmos as normas dos vetores QM e QN, e o seu produto escalar, precisamos de conhecer os dois vetores, precisamos de conhecer as suas coordenadas. Para o vetor QM, precisamos das coordenadas de Q e de M. Para o vetor QN, precisamos das coordenadas de Q e de N. As coordenadas de Q são fáceis de determinar. Vamos então preocupar-nos com as coordenadas de M e de N. Ora, o ponto M é a interseção do plano alfa com a reta TU. E nós sabemos que a uma interseção de conjuntos corresponde a conjunção das respectivas condições. Um conjunto de pontos no plano ou no espaço, neste caso no espaço, é definido por uma condição, isto é, pode ser entendido como o conjunto de solução de uma condição, uma equação, uma inequação, enfim, depende do conjunto que estamos a considerar, e a interseção de dois conjuntos vai ser o conjunto de solução de uma condição formada pelas duas condições que definem esses dois conjuntos. Por exemplo, um sistema de equações possível e determinado, um sistema de duas equações com duas incógnitas, possível e determinado, tem por solução um único par ordenado, que no plano é representado por um único ponto, que é nada mais nada menos do que a interseção de duas retas, sendo cada reta o conjunto de soluções, pares ordenados, que são solução, de cada uma das equações. Ora, neste caso, se estamos a considerar a interseção de uma reta com um plano, precisamos de considerar um sistema de equações formado pelas duas equações da reta e a equação de um plano. Um sistema de 3 equações com 3 incógnitas
em princípio será possível e determinado. Neste caso, certamente o sistema será possível e determinado. Obteremos uma única solução, portanto, um único trio de valores de x, y e z, que corresponderá às coordenadas do ponto M. A mesma coisa faremos para o ponto N. Consideraremos o sistema de equações formado pelas duas equações da reta UV e ainda a equação do plano alfa, e a solução deste sistema de três equações com três incógnitas dar-nos-á as coordenadas do ponto N. Neste momento, aquilo que surge no início do nosso fluxograma, que ilustra a sequência de etapas para resolver este problema, é precisamente aquilo que nós determinamos facilmente a partir dos dados do enunciado. As equações da reta TU são fáceis de determinar, mesma coisa para as equações da reta UV, e a equação do plano alfa é conhecida, e as coordenadas do ponto Q também são fáceis de determinar. Comecemos então por determinar as coordenadas do ponto M, que é a interseção do plano alfa com a reta TU. A reta TU tem equações x igual a 5 e z igual a 5. Repare-se que a reta TU tem a direção do eixo OY, portanto, ao longo da reta TU é o y que varia, as outras duas coordenadas x e z permanecem constantes. Constantes iguais aos valores que têm, por exemplo, no ponto T. E o ponto T tem coordenadas 5, 0, 5. Portanto, x igual a 5, z igual a 5. Acrescentamos a equação do plano alfa, 10x mais 15y mais 6z, igual a 125. E agora resolvemos este sistema de três equações com três incógnitas, que é um sistema muito simples, porque duas das equações já estão resolvidas, no fim de contas, e só temos que substituir os valores de x e de z na terceira equação. Obtemos 15y mais 80 igual a 125, finalmente y igual a 3, x igual a 5, z igual a 5, como já sabíamos, e portanto o ponto M, que corresponde à solução deste sistema de equações, tem coordenadas 5, 3, 5. Para determinarmos o ponto N, as suas coordenadas, consideramos um sistema de equações formado pelas duas equações da reta UV, que são y igual a 5, z igual a 5, uma vez que a reta UV é paralela ao eixo OX, portanto, x varia, mas y e z são constantes, ambos iguais a 5, neste caso, e estas duas equações juntamos a equação do plano alfa. Mais uma vez, como já temos o valor de y e de z, vamos substituir esses valores na terceira equação. Ficamos com uma equação apenas em ordem a x. 10x mais 105 igual a 125. E daqui obtemos x igual a 2. E já tínhamos y igual a 5, z igual a 5. Portanto, o ponto N tem coordenadas 2, 5, 5. Precisamos ainda do ponto Q. Ora, o ponto Q pode ser obtido somando à origem o vetor OP e posteriormente o vetor PQ. O vetor OP tem, como já tínhamos visto no outro exercício 2.1, tem coordenadas 5, 0, 0. E o vetor PQ tem coordenadas 0, 5, 0. Portanto, o vetor Q terá coordenadas 5, 5, 0. As coordenadas do vetor QM podem ser determinadas subtraindo às coordenadas do ponto M as coordenadas do ponto Q e obtemos então 0, menos 2, 5. Do mesmo modo, obtemos as coordenadas do vetor Qn, que serão menos 3, 0, 5. Calculamos a norma do vetor Qm, que será a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas coordenadas, portanto, a raiz quadrada de 29, e a norma do vetor Qn, que será a raiz quadrada de 34. E calculamos também o produto escalar, que será a soma dos produtos das coordenadas correspondentes nos dois vetores. Neste caso, apenas uma das parcelas é não nula, o produto das terceiras coordenadas dos dois vetores, 5 vezes 5, 25. Portanto, o produto escalar é 25. Ora, sabemos que o produto escalar é igual ao produto das normas multiplicado pelo cosseno do ângulo formado pelos dois vetores. Resolvendo em ordem ao cosseno do ângulo, obteríamos o cosseno de beta igual a produto escalar de Qm por Qn dividido pelo produto das normas. E, portanto, como estamos a considerar um ângulo no primeiro ou segundo quadrante, a amplitude do ângulo será função trigonométrica inversa, cosseno menos 1, do seu respectivo cosseno, ou seja, de 25 sobre raiz quadrada de 29 vezes raiz quadrada de 34. Inserindo esta expressão na calculadora, e é boa prática nós resolvermos analiticamente o problema até ao fim,
até obtermos uma expressão única que inserimos na calculadora, de modo a que seja a calculadora a fazer os cálculos intermédios e, portanto, que não tenhamos de escrever valores intermédios no nosso teste. Temos esta expressão completa que inserimos na calculadora e obtemos o valor de 37 graus como valor da amplitude deste ângulo arredondado às unidades. Evidentemente, para que a função cosseno-1 da calculadora nos dê a amplitude do ângulo em graus, é preciso que primeiro alteremos o modo para graus. Alternativamente, podemos determinar a amplitude do ângulo em radianos, mas temos que converter esses radianos em graus. Uma maneira prática consiste em dividir por π para calcular a fração do ângulo raso que este ângulo representa e depois multiplicamos o resultado pela amplitude do ângulo raso em graus, que é 180. Ou seja, na prática, dividindo a amplitude de um ângulo em radianos por π e multiplicando por 180, temos a amplitude desse ângulo em graus. Com isto fica resolvida a questão 2.2 do teste intermédio.